Gilgamesh é um dos servos mais fortes e poderosos de Fate do Nasuverso como um todo. Mas o que muitos fãs de Fate do Nasuverso se perguntam é como esse homem acabou se tornando tão forte. Ficou curioso? Já vai deixando seu like. Eu sou Emir Rully e esse é mais um vídeo do Mapa do Infinito. Antes de mais nada, eu já quero lembrar você de que o Gilgamesh, ele não é um humano normal. Não. Ele é um semideus da Era dos Deuses, e não apenas qualquer semideus. Mas segundo a mitologia, Gilgamesh é 2/3 deus e 1/3 humano. Isso se deve porque o pai dele já era um semideus normal, o que fazia dele meio humano, meio deus, e a mãe do Gilgamesh, uma deusa. Por isso, o Gilgamesh tem um grau de divindade muito maior do que a maioria dos outros semideuses. Ainda segundo a mitologia, por ser filho de uma das deusas principais da Babilônia, o Gilgamesh recebeu o direito de ser educado por ela, recebendo grande parte da sabedoria de uma das deusas mais sábias de toda a Mesopotâmia. E o Gilgamesh era o que nós podemos chamar de nerdola. Ele gostava muito de aprender, de estudar essas coisas. E tanto é que não demorou muito para a sabedoria do Gilgamesh superar até mesmo a dos deuses, tanto porque ele era parte deus, quanto porque ele era parte humana. Isso permitiu que a sabedoria do Gilgamesh ultrapassasse tanto a sabedoria dos homens quanto a sabedoria dos deuses. Então assim, em termos de privilégio, o Gilgamesh era privilegiado com essa compatibilidade genética que permitiu que ele se tornasse mais sábio do que qualquer criatura que havia na sua época. O Gilgamesh era tão sábio que Goethe chegou a afirmar que todas as coisas que ele via quando ele estava no corpo de Solomon eram as mesmas coisas que o Gilgamesh também via. Dando para ver aí o quão poderoso, o quão inteligente, quão sábio o Gilgamesh é. Ao contrário do que os haters dele falam de que ele é ser burro, né? Gilgamesh não é burro, pelo contrário. Ele é uma das mentes mais inteligentes e brilhantes de todo o Nasuverso. Ah é? Pois eu quero ver ele bater em alguém com diploma de faculdade agora. Calma lá, meu caro Alter. Não vá pensando que é só dessa cabeça que vive o Gilgamesh, não. Depois do Gilgamesh muito pensar e muito bastante com a sabedoria dele, ele chegou à conclusão de que o objetivo da vida é diversão. Ó Deus, perdoa-os porque eles não sabem o que falam. E como resultado dessa conclusão, o Gilgamesh saiu em várias jornadas com o intuito de se divertir. Ele enfrentou vários e vários inimigos poderosos e conquistou inúmeras armas que ele guardou no seu tesouro particular na Babilônia. O Gilgamesh juntou tantas armas dentro do tesouro dele que chegou a um ponto que ele tinha tanta arma, tanto ouro, tanto dinheiro, tanta joia, tanto tesouro sagrado, lendário, demoníaco, etc, que chegou um tempo que ele nem sabia mais o que é que ele tinha dentro daquele tesouro. É verdade, eu tava lá quando isso aconteceu. Quando o pai do Gilgamesh morreu e chegou o dia dele ser coroado rei, ele chegou a uma segunda conclusão, de que a humanidade precisava evoluir até chegar ao ponto de conquistar o Mar de Estrelas. Nossa, até que ele não é um cara tão mau assim. Como que ele planejava fazer isso, Rully? É até que bem simples, meu caro Shonen. Na verdade, a intenção dele era se tornar o vilão mais maligno e cruel que a humanidade já viu para que ela superasse ele. Eu retiro tudo o que eu disse. Alter, faça um favor pra mim, não importe o preço, capote esse comedor de casadas. No entanto, porém, todavia, o Gilgamesh não podia fazer qualquer coisa que desse na telha dele. Afinal de contas, no dia da coroação dele, os deuses deram o presente mais especial que o Gilgamesh já recebeu em sua vida, que foi a espada do deus Enki, a Ea. Que, por sinal, eu já fiz vídeo aqui no canal contando toda a história da Ea, então se você ainda não viu, corre lá, o link está na descrição. E o propósito dele receber essa espada era bem simples. Depois que o Titã Branco atacou o planeta e capotou boa parte dos deuses, a Era dos Deuses estava acabando e os deuses da Babilônia, querendo aumentar o seu tempo de vida, tentaram usar a humanidade como combustível através da adoração deles para manter eles vivos e a Era dos Deuses continuar existindo. E quando os deuses deram a Ea para o Gilgamesh, era como se eles estivessem escolhendo ele como líder para manter essa ligação ainda viva pelo máximo de tempo possível para manter os deuses ainda vivos. Já que nós sabemos, o Gilgamesh é 2/3 deus, então eles acharam que o Gilgamesh poderia ajudar eles.
No entanto, porém, todavia, desde que o Gilgamesh era criança, ele não gostava de ver os deuses usando a humanidade. Para ele, isso era um empecilho que atrapalharia a evolução da humanidade para alcançar o mar de estrelas. E por isso, desde que ele era uma criança que não possuía todas as armas que tem hoje, ele sempre buscou guiar a humanidade para viver sem os deuses. E isso irritou os deuses, que mandaram uma outra criação tão forte e poderosa quanto o Gilgamesh para lutar contra ele e fazer ele voltar para o caminho que guiaria a humanidade para os deuses. Quando o Enkidu chegou, o Gilgamesh ainda era uma criança e, bem, depois de olhar bem o que ele estava fazendo, ele achou que os deuses estavam errados e ficou ali quieto, esperando para ver se o Gilgamesh se tornaria um tirano. Quando o Gilgamesh se tornou um rei e se tornou um tirano, e os seres humanos começaram a clamar pelos deuses por ajuda, aí sim foi que o Enkidu se meteu e foi lutar numa briga de 3 dias contra o Gilgamesh. E deixa eu te falar, essa foi uma luta braba das brabas. Eu tava lá nesse dia. A textura do mundo foi destruída e reconstruída 7 vezes. Depois que esses 3 dias passaram, o Gilgamesh olhou para o Enkidu olhou para o Gilgamesh, depois desses 3 dias, um trocando porrada com o outro, eles viraram melhores amigos. Tanto que o Gilgamesh contou unicamente para o Enkidu o real motivo de ele ter sido um tirano, que era para a evolução da humanidade, e nesse momento o Enkidu concordou em se transformar em uma ferramenta do Gilgamesh para alcançar o objetivo dele de levar a humanidade para as estrelas. Quando o Enkidu morreu, o Gilgamesh também herdou as correntes do céu que ficavam guardadas com o Enkidu. Por sinal, Ista, não pense que sairá impune pelo que fez ao Enkidu. Eu vou caçar você e todos os seus fãs. Amém. Mas as coisas não param por aí. Por causa da morte do Enkidu, o Gilgamesh partiu numa grande aventura, numa jornada para encontrar a erva da juventude. E bem, depois que o Gilgamesh perdeu para uma serpente qualquer que engoliu a erva enquanto ele dormia, ele voltou para Uruk gargalhando, reclamando de quão tolo o homem mais sábio do mundo também poderia ser. Quando ele voltou, a cidade de Uruk estava destruída e o mundo não era mais uma única nação. Na verdade, o único cidadão de Uruk que ainda estava na cidade era Siduri. Isso muda um pouco em Fate, porque em Fate a Siduri é uma sacerdotisa, mas na mitologia babilônica, quer dizer Suméria, a Siduri é descrita como uma deusa, ou então, dependendo da versão, uma mulher que é considerada a mais sábia de todas. Em Fate ela é sacerdotisa de Ista. E ela ficou todos esses anos esperando o rei Gilgamesh voltar, exatamente porque ela queria jogar na cara dele todas as falhas que ele teve como rei e todas as coisas que deixou de fazer e de como ele levou a destruição de Uruk por causa da sua falta de preocupação com Uruk. Siduri ficou todos esses anos esperando, exatamente porque ela queria jogar tudo isso na cara do Gilgamesh. Mas que mulher mais braba! Gostei. Uma coisa interessante é que, dependendo da versão do mito que você pegar, é dito que a sacerdotisa Siduri, ou a deusa Siduri, foi a única mulher que o rei Gilgamesh amou. Mas o que importa aqui para esse vídeo é que você saiba que depois que o rei Gilgamesh voltou da Babilônia, ele alcançou o seu máximo de poder, onde ele tinha toda a sua sabedoria no seu auge e também todo o seu poder máximo como um guerreiro. Mas é claro, o rei Gilgamesh ainda não havia terminado de juntar todos os seus tesouros. Mas foi nessa época que a vida do rei de Gilgamesh teve uma virada, onde ele, querendo ser um exemplo para a evolução da humanidade, ele abriu mão de todas as suas armas divinas, incluindo a sua arma favorita, que era a espada Ea, onde o mesmo a selou e a proibiu de a usar enquanto ele estivesse vivo dali por diante. Tá, mas e daí? Por que o Gilgamesh é tão forte só por causa disso? Isso é muito simples, meu caro Shory. O Gilgamesh, ele não tem todos os fantasmas nobres do mundo. No entanto, porém, todavia, ele é aquele que juntou um modelo original de quase todos os fantasmas nobres da humanidade que criaram o Trono dos Heróis. Um exemplo disso é quando na Rota Saber, quando ele está lutando contra a Saber e o Shiro começa a projetar a Caliburn. E o Gilgamesh, ele não tem a Caliburn. No entanto, ele tem um modelo original de todas as espadas de seleção, que é qual? Merodach.
a espada de seleção que o pai do Siegfried puxou da árvore para se tornar rei. Essa espada, antes de ter pertencido ao rei Sigmund, pertenceu a ninguém menos do que o rei Gilgamesh. Depois que o rei Gilgamesh morreu, cada uma das espadas que estavam guardadas dentro do portão da Babilônia, dentro dos cofres dele, cada uma dessas armas começaram a se espalhar pelo mundo. E é assim que começa a surgir a lenda dos fantasmas nobres. Todos os heróis do mundo têm algum fantasma nobre que pertenceu ao rei Gilgamesh. Não que necessariamente tenha pertencido, mas, no final das contas, eles evoluíram do modelo original que pertenceu ao rei Gilgamesh. Um exemplo claro disso também é a Gaebolg. Na Rota Saber, Rushiro chega a se confundir e ficar surpreso porque ele viu Gilgamesh usar a Gaebolg durante a luta contra a Saber. No entanto, porém, todavia, Rushiro da Rota UBW na Visual Novel, quando ele olha para essa mesma lança, ele só afirma que aquela lança era semelhante à Gaebolg. E isso se deve porque o Gilgamesh ele não possui a Gaebolg, mas sim o modelo original que deu origem à forma da Gaebolg. Uma Gaebolg ainda mais antiga e mais primordial até mesmo do que a Gaebolg que está nas mãos de Scattered. E é exatamente por isso que o Gilgamesh ele é tão forte, porque ao mesmo tempo em que ele tem toda a sabedoria da humanidade por causa do seu fantasma nobre Shah-Nakh-Bum-Ra, ele também tem todos os modelos originais de cada espírito heróico de cada fantasma nobre. E por isso, ele pode atacar diretamente as fraquezas de qualquer inimigo que ele enfrentar. Se ele lutar contra deuses, ele pode usar o modelo original da Gaebolg da Scattered e usar a autoridade de assassino de deuses dela, ou então usar a Enkidu do Enkidu para aprisionar deuses e selar eles, dessa forma, contendo até mesmo deuses. Se ele lutar contra dragões, ele pode usar a Merodach, que tem a autoridade do Siegfried como matador de dragões e matar dragões. Se ele fosse lutar contra a Górgona, ele poderia tirar a espada do Perseu que ele usou para matar a Górgona, que enfeite uma lança, a harpe, e matar a Górgona, e por aí vai. Por causa disso, o Gilgamesh ele sempre conhece as fraquezas do seu inimigo e ele sempre tem a arma que corresponde à fraqueza do seu inimigo. E se por algum acaso o inimigo for alguém que não possui fraquezas, como a Scattered, ele simplesmente pode usar a Ea, que é provavelmente um dos fantasmas nobres mais poderosos do mundo, e cair no braço contra qualquer um que enfrentar ele. Santo Deus, tenha misericórdia de cada servo no trono dos heróis. Esse cara é praticamente um código de trapaça ambulante. É bem como você falou, irmão Makusa. O Gilgamesh é praticamente um código de trapaça ambulante. Ele quase não possui chances de ser derrotado por quase nenhum servo que existe no trono dos heróis. O único motivo por que as lutas dele não acabam instantaneamente no mesmo hora que elas começam é porque, como falei, a filosofia de vida do Gilgamesh é diversão. E por isso ele quer se divertir nas suas lutas e ele vai testando o inimigo até a hora que ele acha que ele pode dar o máximo dele. Se não, ele nem mesmo começa a lutar a sério. Eu te entendo, Gilgamesh. Eu não gostaria de usar um rolo compressor para matar um mosquito. Coisas insignificantes não são dignas de minha melhor arma. Prove-se ser digno antes de eu começar a lutar a sério. E antes que comecem a falar que o Gilgamesh é burro por ele fazer isso, subestimar todos os seus inimigos, quero falar para você que isso é uma coisa extremamente comum em qualquer batalha. Os Estados Unidos não sai tacando bomba nuclear na Coreia do Norte e nem qualquer inimigo sai usando sua melhor arma logo de cara, porque você precisa analisar o poder do seu inimigo, saber se vai valer a pena, se não vai ser desgastante demais e para não gastar à toa as suas melhores armas. Mas mesmo assim, o Gilgamesh é dito como invencível a partir do momento em que ele libera a Shah-Nakh-Bum, que é a onisciência dele praticamente. Bom, acho que isso é tudo que eu tenho para falar. Obrigado por me acompanhar até aqui. Eu sou Emir Rully e esse foi mais um vídeo do Mapa do Infinito. Aonde vós pensais que vão? Sem deixar o devido like no vídeo, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Ou acaso desejai que Azrael recaia sobre vossas cabeças?